TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Hoje estamos aqui na cidade de Canoas conversando aqui com a irmã Fabiana, né? Eu já estava na dúvida, é Fabiana, é Fabiana? Como é Fabiana? Tá aí, pronto então. A irmã Fabiana que está aqui para trazer um pouquinho mais do testemunho dela e nós aqui conversando já descobrimos já aqui como é que a irmã gosta tanto da palavra, né? E já descobriu uma coisa que ela anda por aí pedindo perdão para ex-contatos dela, né? Como é que é essa história, Fabiana? Para quem tu anda pedindo perdão por aí? Agora tem o Facebook, né? Que a gente começa a encontrar os velhos, o contato, assim. E antes da minha conversão eu era católica, né? Na minha vida inteira. E na minha juventude, assim, o pessoal mexe comigo ainda. Que eu podia ter sido freira. Que o pessoal tava passeando no final de semana e no domingo nós ia para a escola estudar para ser catequista, né? Fazer cursinho, aquelas coisas assim de passar uma tarde lá, às vezes domingo até meio-dia, depois tava no intervalo do almoço. Eu fiz o CLJ, no sábado eu passava a tarde inteira na igreja com um grupo de jovens, né? E domingo na missa, sábado na missa, quarta-feira na missa, mas aquilo com o tempo vai passando, assim, tu vê que tu tem necessidade. Aí tu começa a conversar com outras pessoas, né? E confesso assim que eu nunca tive muito contato com o cristão, o crente que a gente diz, né? E eu não gostava, eles batiam no meu portão, eu não atendia, né? Porque eu era católica. Como a maioria do povo inicialmente faz, né? É o legalismo, né? Hoje eu converso com eles, já aconteceu, depois da minha conversão, de eu atender eles no portão e ainda fazer oração do novo nascimento com elas, e elas aceitaram, né? Mas assim, foi um trabalhar na minha vida isso. E aí, antes de eu me converter, eu trabalhei durante 5 anos no escritório de advogado, e é onde a minha colega, ela é crente, e ela sempre conversava muito comigo. E aí veio a questão, né, para Deus me mostrar que realmente ele existia na minha vida. Durante esse período que eu trabalhava com ela, ela me acompanhou, ela sempre disse assim, eu sempre orei muito por ti, e ela me acompanhou num tratamento de saúde que eu fazia. E aí ali eu tratava aquele problema e não adiantava. E ela dizia assim para mim, Fabiana, tu acredita em Jesus Cristo? E eu disse, claro. Tu acredita que ele pode fazer um milagre na tua vida? Não. Imagina, eu, catequista, dizia para ela que não acreditava que Deus podia fazer um milagre na minha vida. Mas por que, Fabiana, que tu não acredita que só Deus pode te curar? Não, porque o meu médico, ele tá lá em Porto Alegre, vem gente do estado inteiro, o Brasil inteiro, eu vejo que tem gente que vem de fora se tratar com ele ali, porque ele vai me curar. E elas assim, Fabiana, mas só um cura, é o médico dos médicos. Eu disse assim, amém, então vamos ver, né? Um dia, quem sabe, mas bem credo. E aí a gente começou a ir na igreja em Novo Hamburgo, todo domingo a gente ia lá, a Tânia começou a me evangelizar, a gente ia nos grupos. Em 2014, dia 4 de agosto de 2014, a gente se batizou numa noite bem gelada, muito fria. Quando eu saí da piscina, já tem aquele chazinho que ela faz, né? Ela é todo aquele amor assim de Cristo. Aquele chá quente, café. Fabiana, vamos tomar um banho quente. E eu não tinha frio. Eu tinha um calorão que eu não conseguia explicar, mas ela vai me chamar de louca se eu falar agora. Mas eu não tinha aquele calor, assim, aquele frio, né? Para o pessoal tomar chá e tal. E aí, dia 4 de agosto, a gente se batizou, a gente veio embora. E Deus começou a trabalhar nele primeiro, né? Tirou o álcool. E aí, depois de uns dias, um sábado, eu tava ali. Ele que tu diz, o maridão, o esposo sério, amém. E aí, no sábado, quando eu tava fazendo a limpeza em casa, que como eu me tratava, eu tinha que usar luva, porque eu não podia encostar em nada. O que Deus fez, né? Eu esqueci a luva.
E eu virei, que lá na outra casa era piso, né? Eu virei um produto químico no chão e eu disse assim, tá. Na hora eu peguei um pano e olhei pra minha mão e não dava tempo. Porque ele ia escorrer pra baixo do móvel, né? Eu peguei, passei aquele pano na mão assim, larguei e olhei pra minhas mãos. E não aconteceu nada. Mas eu tinha um problema que se eu tocasse num produto químico de limpeza, álcool, qualquer coisa assim, sangrava na hora. A pele era muito sensível, né? E ali eu gastei, para ter uma ideia, eu trabalhei durante esse tempo, assim, eu digo, para sustentar aquele demônio, aquele que fica no um roubador ali, né? Eu não via remédio fazendo efeito em mim, eu tomava vacina uma vez por semana. Eu tinha aqui no médico. Aquela vacina começou uma vez por semana. Aí o médico disse assim, vai chegar um período que vai ficar uma vez por mês. Ela nunca chegou uma vez por mês. Ela chegou de 20 em 20 dias e não parava. E eu dizia assim, mas não vai estacionar essa coisa, vai ter que ficar gastando. E era bem caro, né? Essas vacinas importadas, elas são bem caras. Para minha imunidade subir. E na hora, assim, que eu limpei o chão, que eu olhei para minhas mãos, eu não sabia se eu chorava de alegria, porque ali eu vi que Deus existia. Que era Deus fazendo um milagre em mim, não era o doutor em Porto Alegre, né? E aí eu disse assim, vou ligar pro Célio. Né? E eu chorava e eu não conseguia ligar para ele. Parecia assim que não era para mim ligar para ele, sabe? Era eu ali com Deus mesmo. E aí eu fui, limpei, de vez em quando olhava, bem com medo, né? Eu confesso. E aí que aquilo me causava um certo sofrimento, né? Eu cheguei a períodos assim que eu perdi unha, que eu não pintava a unha, né? Nunca pude botar esmalte colorido na unha. A primeira vez que eu botei foi o ano passado e eu me senti liberta daquilo ali, sabe? E aí foi passando o período assim, quando chegou no final do dia assim da faxina, eu disse, tá, agora eu vou lavar meu carro. Eu olhei para as rodas assim, tava bem suja. Eu disse, então agora eu vou pegar minha luva, né? O carro tá mais sujo que a casa, vai acontecer alguma coisa na minha mão, para mim evitar qualquer coisa, eu vou botar a luva. A luva era nova, só para ter uma ideia, ela se rasgou na minha mão. E ali eu ouvi a voz de Deus assim, ó, tu não acredita que eu te curei? Tu ainda não acreditou? Eu nunca mais comprei luva. Nunca mais comprei luva. Eu nunca mais fui no médico. Fazem 3 anos que a gente está batizado, que nós nos batizamos lá em Estância Velha, na casa do Paulo Strebe. E o meu médico nunca mais me viu. Eu converso com as secretárias dele pelo WhatsApp e sou amiga delas no Facebook. Mando a palavra para elas. De vez em quando elas ainda perguntam, Fabiana, mas tu não vai aparecer mesmo? Vou aí para evangelizar esse consultório. Aí eles vão perder os contatos de vocês, aí vão tudo para a igreja. Né? Daí, assim, eu nunca mais usei nada. Nunca de remédio, de alergia. Eu tenho, assim, hoje Deus está ministrando na minha vida os problemas de alergia que eu tenho por causa da alimentação, é na alimentação. Então, eu vejo, se eu me alimento errado, Deus me mostra no meu corpo que aquilo ali não é para mim comer. E levando para o lado espiritual também, a gente não pode se alimentar de qualquer coisa, porque hoje a nossa mesa é pura, né? E um dos primeiros materiais assim que Deus trabalhou na minha vida foi o Senhor serve e conserva. Senhor, aquele que fala do perdão, assim, como tema central, né? Do perdão. E ali Deus, porque quando a gente começa a ter contato com o material, que eu via assim, quando eu entrei na vida da igreja, todo domingo era falado no perdão. E aquilo ali eu desprezei, porque a gente sempre acha que a gente não tem que pedir perdão para ninguém, né? Aí um dia, o Célio foi pescar um domingo de tarde, a gente foi a Novo Hamburgo de manhã, e de tarde depois a gente veio para almoçar, a gente almoçou lá no pesqueiro e eu levei aquele livro. As pessoas passavam por mim, me viam assim, irmã, eu sinto que tu tem que ler O Senhor Serve e Conserva. E eu, amém, por que será, né? O que será que esse livro fala? A primeira pessoa que falou isso foi a irmã Milene, lá de Sapucaí. Aí um dia passou outra irmã, a Carla, de Novo Hamburgo, a esposa do Márcio. Irmã, eu sinto que tu tem que ler O Senhor Serve e Conserva. E eu segurava, eu não li. Aí o Célio foi pescar, disse, Fábio, vamos juntos, vamos almoçar lá e tal, vamos em casa trocar de roupa. E eu, eu vou levar esse livrinho pra mim ler, né? Senhor, quando eu comecei a ler o livro, o Célio estava lá na beira do açude pescando e eu numa cadeira longe, assim. Eu fui até ele, Célio,
eu acho que eu preciso botar uma mochila nas costas, sair pela rua pedindo perdão para todo mundo. Porque esse livro aqui é muito forte. Aí só que eu lia para mim e eu achava que ele também tinha que ouvir, né? Aí eu ficava repetindo coisas que eu li ali. Que a gente carrega um peso. E quando a gente não libera o perdão, quando a gente... Aquela outra pessoa que tu tá ali, tu tá oprimindo ela, né? E aí eu vi assim que eu tava oprimindo o meu marido. Porque o perdão mais difícil para mim liberar foi para ele, né? E nisso, depois a gente casou, tudo, né? Só que daí eu vi que Deus, ele não ia deixar um casamento se sustentar da forma que estava. Ele ia mexer. E ele mexeu aonde mais dói, né? E aí, o que ele fez? Cutucou nas minhas feridas, levantou um monte de situações e a gente acabou se separando. A gente se separou, né? Aí hoje eu digo para todo mundo, não despreza o que sai da boca do teu irmão, o que sai da boca do pastor, do ministério da palavra. Se mandarem tu ler um livro, tu lê 2 vezes, mas tu não despreza, porque depois a dor vem muito pior. Porque daí é só tu e ele, né? Deus levou nós a nos separar 5 meses. Ele mexeu aonde eu não gostaria que mexesse, né? Tem lá no Salmo 119, né? Foi-me bom ter passado. Alegrai-vos, né, pelas tribulações. Onde tinha esses versículos, a minha Bíblia só faltava arrancar as páginas, porque eu não conseguia me alegrar com a situação. Aí hoje, eu até já dei um testemunho na igreja sobre isso, né? Hoje eu vejo que meu casamento é melhor. Foi bom. Na hora não é bom. Não é. Aí tu tem que parar, assim, que nem eu comentei um dia com o pastor Valdemar, eu nunca ia conseguir entender um livro se eu não tivesse feito a renovação da mente. Porque com a mente velha, eu não ia conseguir meditar num livro. Com a mente velha, a Fabiana, antes do batismo, antes de estar buscando tudo que estou buscando, ouvindo tudo que eu estou ouvindo, eu não ia conseguir chegar naquele livro ali assim, foi Deus. Né? Eu olhava para a pessoa, eu via a amargura na pessoa, mas não, a gente tem que ter a realidade que quem está fazendo aquilo na minha vida é o Deus. E aí eu tenho que chegar para Deus e o quê? Confessar para Ele que eu estou amargurada com Ele, que foi muito difícil. Imagina, né? Eu ter que confessar para Deus. E Ele sabe, né? Deus sabe tudo na nossa vida. E aí eu disse, Senhor, me perdoa, mas eu estou amargurada contigo. Né? Só que é difícil, a gente alimenta aquela amargura porque a gente não tem... a gente tem vergonha de dizer assim, eu tive culpa. Quando é que a gente fala que a gente tem culpa? A gente não fala. Né? Daí um dia eu escutei uma irmã numa palavra de nutrição num grupo familiar, onde ela dizia assim, a prática do crente tem que ser diária de confissão de pecados. Né? E aí eu fui lá para a 1 João, né? Fui lá, li aquele versículo. Aí quando eu tive a realidade de confessar os teus pecados lá para as irmãs, né? Vamos procurar uma irmã, vamos procurar quem pode te ajudar. Confesso assim que ali eu senti o amor de Deus, né? Usando uma irmã. Que nem eu já comentei que eu não posso dar nomes para não causar amargura nas minhas irmãs, rejeição, mas teve uma que o Senhor usou ela entrava às madrugadas dentro comigo, sabe? E ela com o nenê pequeno em casa, e ela me dando assim, liberando aquele amor que eu não ia encontrar na minha família, né? E aí o que eu tive que trabalhar em mim? Eu tinha que dar um testemunho de Cristo para minha família natural. E aí a parte mais difícil desse testemunho foi ficar com a boca fechada. Durante 5 meses que eu tive separada, eu nunca cheguei para meu pai e para minha mãe e disse, eu estou separada por causa disso, isso, isso. Né? O que aconteceu foi isso, porque senão eu ia causar um certo desconforto, até para eles hoje tratarem o Célio de uma forma diferente, eles iam tratar com uma indiferença. Né? E aí eu incomodava o pastor Valdemar, né? E eles assim, amém, irmã, sinta a paz, dá testemunho de Cristo. E eu disse assim, mas eu em paz, né, com a boca fechada, vou ter que falar. Aí a minha mãe vinha assim, eu não aguento mais, tu quietinha aí, tu tá sofrendo calada. Eu disse, não, mãe, se eu tô sofrendo é porque eu preciso disso, não venha com coitadinha que eu não sou coitadinha. Deus tá me corrigindo em alguma coisa, assim como a ele também. Né? Eu acho que todo mundo que passa por um sofrimento hoje tem que entender que é o amor de Cristo ali. Né? Só que com a mente velha eu nunca ia entender isso. Lá, sendo catequista lá no passado, eu não ia entender isso, já que Deus estava sendo muito injusto. Né? Daí eu fui lá, a Carla dizia para mim, a Sandra dizia para mim, para Deus não tem injustiça, Deus não é injusto.
Né? Para isso tu pega aquele livrinho lá, A Injustiça da Parte de Deus. Eu espalhava o livro para todo mundo, né? Não. E aí foi Deus trabalhando em mim, porque eu vejo hoje na vida da igreja, a gente aprende, ouve a palavra de Deus, a gente quer ensinar os outros, né? Mas não é. É Deus contigo. Eu não posso sair da igreja assim, hoje eu aprendi isso, vou falar para fulano. Não, é para mim. Né? Eu vejo o erro do crente hoje é sair de lá querendo que o outro faça sem eu praticar. Né? E eu vi que o perdão ele foi complicado, porque Deus botou uma pessoa nesse período na minha vida, onde eu tinha que falar de perdão para ela, isso e agora? Como é que eu vou apacentar uma pessoa falando no perdão? Né? E ali era uma coisa assim, muito mais complicada para mim falar, porque ele estava num leito de morte e ele queria pedir perdão e a pessoa não queria aceitar, entre pai e filho, né? E aí eu tive que orar para Deus assim, para pedir um discernimento daquilo ali, para ver o que ia acontecer na minha vida, porque eu não podia matar ela, porque eu podia me pôr no lugar dela e dizer, coitadinha, eu sabendo da história, né? Porque isso foi dentro da minha família. Sim. E aí ela disse, eu posso conversar contigo? Pode. Mas meu pai, não sei o quê. E aí eu disse, perdoa, Júlia, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tu vai te sentir melhor. E aí eu não perdoava. Daí chegou num período assim, eu cheguei no meu limite da justiça própria. Eu já estava querendo ser Deus na minha vida. Né? Eu orava de manhã, eu queria que Deus fizesse de noite. E Deus não estava fazendo. E aí eu dizia assim, Senhor, mas eu vou ter que fazer então, né? Já que tu não te mexe. E aí Deus me levou a ter uma experiência com Ele num sábado às 7 horas da manhã, quando eu estava de joelho no chão. Eu não estava em casa, para te ver. Se eu estivesse em casa, eu ia estar deitada, resmungando, dormindo, murmurando. E a gente não pode ser esse murmurador, né? Deus não quer isso da gente. E aí a minha irmã precisou de mim e eu fui para casa dela, cedo da manhã. E eu disse, bom, agora eu não estou dormindo. Eu vou escutar uma mensagem. E Deus me inquietou e me deu a bandeira e me deu até o dia. E eu não tinha escutado, eu nem sabia o que se tratava. Ali eu vi que era Deus falando assim, tinha perguntas, sabe? Quando o pastor abre a boca falando perguntas para as pessoas, aquelas perguntas não eram para quem estava lá, acho que era tudo para mim, ficou gravado ali. Cada pergunta que ele fazia, assim, quando eu via, assim, amém, Senhor. Eu entrego essa causa e eu não vou mais pensar nisso, porque o perdão, eu vejo assim, a gente perdoa hoje, mas a gente não quer ver ele depois. Né? Eu vou perdoar, mas eu não quero te ver, então tu não perdoa. Eu vou perdoar, mas eu não vou lá no grupo, ele é líder, não queria mais chegar perto do grupo. E quando eu entreguei isso para Deus, todas as coisas que a minha justiça própria estava mandando eu fazer, o diabo mandando eu fazer, eu vi que Deus fez depois de 15 dias. Olha só. Eu já nem lembrava mais que eu tinha, que vontade de fazer isso. Mas Deus fez tudo. E usou outra pessoa para fazer. Né? Só que daí foi Deus, né? Não foi eu. Que Deus. Então tá aí, e a gente vê aqui a irmã trazendo testemunho dos livros e da importância também de a gente ter hoje aí, né, as bandeiras transmitindo os cultos, que também fica gravado. Vê onde a irmã foi buscar aqui, né? Foi lá, consultou a bandeira, ou seja, consultou o momento onde tinha uma ministração em determinada cidade, que hoje nós temos aí muitas ministrações em várias das cidades que transmitem aí os seminários, os cultos. Foi lá, foi buscar, eu vou assistir, deixa eu ver, quero assistir o culto em tal cidade. Estou sentindo aqui do Senhor, na cidade, quem sabe, lá, Lauro de Freitas, lá na Bahia, né? Estamos no sul do país, né? Eu quero, quem sabe, lá em Rondonópolis, né? E assim vai, né? Eu nem sei se a Rondonópolis já está transmitindo. Tomara que já, quando você estiver vendo, já esteja transmitindo, né? Então, mas de repente eu quero assistir lá em Pelotas, lá no sul do estado do Rio Grande do Sul, né? Então a gente pode buscar, foi lá buscar uma ministração, foi ver uma ministração lá, e a gente recebe do Senhor também falando com a gente. Que bênção, né? Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos em seguida. De bem com o pão.